Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio da nossa série de apresentação dos professores do curso de Física aqui da UFSC, tá? Meu nome é Jorge Kondo, sou professor aqui do departamento, sou subcoordenador e hoje a gente está recebendo aqui no nosso pequeno programa, né, o professor Lucas Nicolau. E o professor Lucas Nicolau é o nosso primeiro professor que é da área teórica aqui do departamento, então ele está desbravando nessa série de vídeos essa parte, porque até agora a gente só fez entrevistas e apresentações com professores da área experimental. Então, professor Lucas, seja bem-vindo, parabéns por estar aí explorando essa nova parte teórica aqui na nossa série. Professor Lucas Nicolau, quem é você na Universidade Federal de Santa Catarina? Oi, Jorge, tudo bom? Prazer aí estar participando desse projeto aí. É muito importante a gente comunicar a ciência, né? Comunicar o que a gente faz. Bom, eu sou um professor de física, né? Teórica, como tu falou. Eu tenho uma ênfase especial em usar recursos computacionais, né? Para estudar física teórica. Então, sou um pouco físico computacional também. E a minha área de atuação é física estatística, e física da matéria condensada, teórica. Eu me formei em física, fiz mestrado e doutorado na URGS, em Porto Alegre. Depois eu fiz um pós-doc na Sapienza, na Universidade da Sapienza em Roma, com bolsa do CNPq, com uma bolsa europeia. E depois fiz mais um pós-doc, né, um estágio pós-doutoral na URGS, com uma bolsa PNPD da CAPES. Em 2014 eu entrei como professor do departamento de física aqui na UFSC. Pro Lucas, então você é novo, né? Recente, né? Recém-contratado. É só um pouquinho mais velho que eu aqui no departamento, né? Bom, então vamos lá discutir um pouquinho sobre essa parte teórica aí que tanto nos interessa, né? Vamos para a sua apresentação, Lucas? Vamos lá. Então tá. Aqui está o meu site, né, para quem estiver interessado em ver mais material sobre as coisas que eu faço. Né, esse também é e-mail, também estou à disposição, né, para conversar sempre que quiserem. Né. Então, eu pretendo fazer uma apresentação para a nossa comunidade, né, de alunos de física, dos cursos de licenciatura e bacharelado em física, e contar né, como eu contribuo, né, no curso. E as coisas que eu faço no departamento, assim, brevemente. Vou tentar ser meio didático no começo e mais pro final vou falar alguns resultados de pesquisa. Então, desde que eu entrei em 2014, eu sou supervisor do Laboratório de Informática do Departamento de Física. Esse Laboratório de Informática, ele é um espaço para acolher as disciplinas que têm enfoque computacional, né, dos cursos de física, mas da meteorologia e oceanografia também. Também esse espaço, ele não é só para aulas, né? É importante enfatizar isso. Ele também é um laboratório de informática onde os alunos podem ir assistir vídeos, estudar, fazer trabalho, fazer recreação. Então, é um espaço que convido todos os estudantes a aproveitar assim que puder. Por alguns anos eu também fui membro do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante do curso do bacharelado. Essa é uma comissão que assessora o colegiado do curso para fazer melhorias no curso e propor disciplinas. Eu costumo lecionar as disciplinas de física computacional. A introdução à física computacional, ela é uma disciplina de terceiro ou quarto semestre, depende da ênfase. Ela é basicamente um curso de programação em laboratório de informática, mas que já tem um sabor ali de física. Depois eu também leciono a disciplina de física computacional, que é uma disciplina que é de quarto ou quinto semestre, e que usa já ferramentas do cálculo numérico, integração de equações diferenciais ordinárias, uma introdução
processos estocásticos, tudo isso no computador, né? Então, já permite o aluno a explorar muito mais os recursos computacionais para estudar física. E esse semestre eu estou lecionando uma disciplina nova do curso do bacharelado, que é a Mecânica e Estatística Computacional. É uma disciplina recém-criada. Ela é uma disciplina optativa da sexta fase, que basicamente se pretende estudar, aprender os métodos de simulação de Monte Carlo e dinâmica molecular, que é um pouco a área em que eu atuo. Então, é isso. É uma disciplina um pouco mais avançada, né, de física computacional. Eu também sou orientador da pós-graduação em física e já tive o privilégio também de ter alunos de iniciação científica que acabaram virando alunos de mestrado e doutorado, né, para trabalhar comigo. Então, antes de eu falar um pouco sobre a pesquisa, eu quero transmitir assim, o que é física computacional, né, através de um exemplo. Mentira. Quero falar antes de mecânica estatística, que é a área que eu atuo. Depois eu vou falar o que é física computacional. Tá, então, mecânica estatística, então, é um dos pilares da física moderna. Ela basicamente estuda como, a partir de muitos elementos microscópicos interagindo entre si, emergem fenômenos macroscópicos, né? Então, por exemplo, muitos átomos, ou moléculas, ou fótons, elétrons interagindo, que compõem, na escala humana aqui, né? Fluidos, materiais, gases, etc. Então, a mecânica estatística usa ferramentas de teoria de probabilidade, de estatística, as leis físicas, né, mecânica quântica, mecânica clássica, relatividade, para estudar propriedades emergentes coletivas, né, vamos dizer assim. Por exemplo, a termodinâmica. Então, essa é uma linguagem matemática que a gente usa para estudar materiais, basicamente, né, ou, enfim, estrelas, né, corpos compostos de muitos elementos, mas que é uma linguagem sofisticada que tem se tentado extrapolar para sistemas muito mais complexos que a matéria, né? Por exemplo, usar essa linguagem para estudar como fenômenos do cérebro emergentes, né, aparecem a partir da interação de muitos neurônios, ou como uma pessoa doente interagindo no seu círculo social acaba se encontrando com uma pessoa e tem uma probabilidade de transmitir uma doença, né? E dando surgimento a um fenômeno coletivo tipo epidemia. Então, a física e a estatística também se ocupam um pouco desses sistemas um pouco mais complexos. E tem muitos outros exemplos, né? Em outras áreas das ciências um pouco fora da física. Bom, então eu faço parte de um grupo de pesquisa que o site está aqui escrito no slide. Esse grupo a gente chama o grupo de mecânica estatística, ele é composto por 7 professores, são 16 pós-graduandos e 7 alunos de iniciação científica, então é um grupo relativamente grande dentro do departamento de física, né? Essa é uma área em que a gente pode trabalhar tanto com técnicas analíticas quanto com técnicas computacionais. E a ênfase computacional vamos dizer, uma das minhas especialidades. Então, agora sim, né, eu vou contar para vocês um exemplo muito simples, ilustrar o que é física computacional. Então, vamos dizer que a gente quer estudar um sistema massa-mola, embebido num fluido muito viscoso, né? Então, a gente pode estudar a segunda lei de Newton, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. A aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo, né? Então, a gente pode escrever a segunda lei de Newton como essas duas equações diferenciais ordinárias acopladas, tá?
Então, a variação, a derivada da velocidade em relação ao tempo é a força resultante sobre a massa, que, no caso do oscilador harmônico amortecido, é a lei de Hooke, né, proporcional a menos deslocamento, e a lei de Stokes, ali, que é a força viscosa, né, proporcional à velocidade. A gente pode integrar numericamente esse sistema de equações diferenciais ordinárias. Né? Por exemplo, aqui a gente tem a variação da posição em relação ao tempo, é igual à velocidade. Em vez de a gente ter a derivada, né, no seu limite em que ΔT é infinitesimal, a gente pode, como no computador a gente nunca vai ter uma precisão infinita, né, a gente tem sempre uma precisão finita do ponto flutuante, abdicar desse limite e arcar com as imprecisões que resultam de não ter um ΔT infinitesimal. Então, a gente pode escrever uma regra de atualização, ali, que é o algoritmo o método de Euler, que diz como a posição num tempo t mais um passo de tempo ΔT, ou seja, como a posição no futuro próximo, vai ser em termos da posição no presente e da velocidade no presente. Então, essa regra de atualização a gente pode fazer num programa de computador, em qualquer linguagem, né, de programação. A gente vai escolher um número para a condição inicial, certo? A gente vai escolher uma posição para a condição inicial do sistema massa-mola e vai atualizar, né, repetir essa regra de atualização. A gente vai ter uma evolução discreta, em passos de tempo discretos, para a posição em função do tempo. Bom, isso é uma solução numérica aproximada, particular do sistema massa-mola, e vamos comparar com uma solução analítica. Nesse caso é possível. Então, aqui à esquerda a gente tem não sei se eu mexer o mouse aqui, aparece. Então, aqui a gente tem a solução analítica. A solução analítica é muito mais poderosa, porque ela está escrita em termos gerais, em termos da posição inicial e dos parâmetros, né, do gama e do ômega, aí, que são os parâmetros que descrevem as forças. Então, é uma expressão muito mais geral para a evolução dinâmica. Né? Então, se a gente fixar uma condição inicial, a gente vai ter uma solução particular. Mas nem sempre a gente consegue fazer uma solução analítica. Né? Então, é nisso que é a força da solução numérica. A gente pode ter forças não lineares quanto se queira, né? E a gente vai conseguir estudar a evolução de um sistema mecânico, né? Por mais complicado que seja. Vai ser sempre uma solução particular, mas a gente consegue ter, enfim, bastante insight sobre o fenômeno. A gente pode levar um pouco extrapolar essa evolução dinâmica a partir da solução numérica das equações de Newton por muitas moléculas interagindo entre si. Tá? A gente vai descrever essas moléculas, vamos dizer que elas compõem um fluido, um gás, um cristal. A gente pode descrever a interação entre elas, né, por uma interação de pares, uma interação clássica. Então, a gente está num regime de altas temperaturas em que é possível descrever classicamente esse material, né, esse fluido. Então, essa interação, por exemplo, ela emula classicamente a repulsão de pequenas distâncias, que é devido ao princípio de exclusão de Pauli, e uma atração de mais longas distâncias, devido, por exemplo, à interação de Van der Waals. Então, é um potencial clássico que emula fenômenos quânticos. E, bom, a gente vai ter a força resultante, que é a massa da aceleração. A gente pode integrar a equação, ou as equações diferenciais ordinárias para a enésima molécula, né, numericamente. Vai ser a força resultante devido à interação com todas as outras moléculas. Tá certo? E a gente quer fazer uma simulação de um sistema que esteja em contato com um banho térmico, ou seja, que ele consiga trocar energia com o meio externo, né? Então, ele consegue ter acesso a uma energia KBT, né?
Então, para emular esse contato com o banho térmico, a gente faz que nem a gente descreve o movimento de uma das moléculas, ou de duas moléculas, na verdade, incluindo outras duas forças. Né? Primeiro, como se tivesse como se cada molécula fosse uma partícula browniana, né? um pólen ali em cima de um líquido. Né? Então, a gente vai ter essa força viscosa proporcional à velocidade devido a esse líquido, e vai ter uma força aleatória, que pode chutar a molécula, né, em todas as direções, que nem a partícula de pólen, né, sofre, né, chutes que vêm do fluido, em qual ela está ali, em qualquer direção. E a variância dessa força estocástica é proporcional à energia térmica e também à viscosidade. Essa é a relação de flutuação e dissipação, obtida por Einstein, em 1905, que diz basicamente que, né, por causa do movimento browniano, que a mesma, né, a resistência que um pólen sente ao andar no fluido é também a mesma fonte de quem impulsiona ele para frente. Né? E isso garante que as moléculas vão atingir um equilíbrio térmico a uma temperatura T. Ok? Então, esse aqui é um pouco o espírito né, do método de isolamento molecular, que é um dos métodos para fazer simulações de materiais. Claro que no computador a gente não consegue ter o limite termodinâmico. Né? A gente vai ter sempre um número muito pequeno de partículas, é muito menor que o número de Avogadro, até no máximo mais ou menos 1 milhão de moléculas ou partículas. E a gente não vai conseguir fazer a simulação por muito tempo, porque os recursos computacionais são finitos. Então a gente vai até no máximo, mais ou menos, a escala de tempo de milissegundos. Aqui à esquerda tem uma animação feita por um mestrado, o Romulo Sense, para partículas que estão atingindo o equilíbrio a uma temperatura muito baixa. E à direita tem um gráfico que ilustra, vamos dizer, esse caminho para o equilíbrio. Né? Bom, é um caminho lento, requer tempo, a gente vai escolher condições iniciais para todas as moléculas, e integrar as redes para todas as moléculas, e isso vai levar um tempo até ela atingir o equilíbrio, no estado estacionário. Né? Então a gente tem que fazer protocolos de equilibração, né? A gente tem que fazer resfriamentos lentos para garantir, lentos o suficientes para garantir que o sistema está mais ou menos sempre em equilíbrio térmico. E também a gente tem que fazer, a gente vai ter flutuações estatísticas, porque a gente não está no limite termodinâmico, a gente tem um sistema finito de partículas, então a gente vai ter flutuações, muitas flutuações estatísticas. Então a gente tem que medir quantidades como pressão, energia interna, compressibilidade térmica, a gente tem que mediar sobre muitas amostras. Então, é um modelo teórico, né, porque a gente está usando, né, um potencial abstrato ali que tenta modelar um certo material entre pontos, né, basicamente, né, que descrevem moléculas ou átomos. Então é um modelo teórico, mas segue certos protocolos experimentais, como resfriamento, né, enfim, fazer médias. Então por isso que essas simulações em mecânica estatística a gente pode pensar um pouco como experimentos teóricos. E bom, essa é a área que eu atuo dentro da física estatística. Deixa eu contar um pouco sobre a pesquisa. Eu tenho algumas linhas de pesquisa que estudam propriedades magnéticas de partículas. Fiz alguns trabalhos sobre redes complexas, outros trabalhos sobre reatividade e crescimento de nanopartículas metálicas, que pode ter aplicação em catálise. Mas uma das áreas que eu mais pesquiso é a de formação de padrões espaciais, tá? Em materiais, principalmente. Então, eu vou contar um caso aqui para ilustrar o tipo de pesquisa que eu faço. Então, aqui nessas imagens vocês estão vendo um filme, são imagens experimentais de microscopia eletrônica de varredura, tá?
de filmes magnéticos muito finos, né? É uma monocamada praticamente de ferro, um substrato de cobre, tá bom? E os átomos de ferro têm momentos magnéticos efetivos, né? São magnéticos, e as regiões pretas significam que o momento magnético do ferro está apontando para dentro do plano do filme, e as regiões claras são momentos magnéticos apontando para fora do plano do filme. Então, por exemplo, Polo Norte e Polo Sul, né? Então, são domínios magnéticos, né? São imagens experimentais, a gente vê padrões nesses domínios magnéticos que são dominados, são meio complexos, né? Mas são dominados por bolhas e faixas, tá? E a fenomenologia que eu vou falar aqui, e até a modelagem, em certo grau, ela se aplica a muitos outros materiais, como supercondutores, de blocos de copolímeros, soluções coloidais. Então, é uma modelagem bem abstrata e bem geral, né? Bom, então, um modelo muito simples aí, que descreve bem esses experimentos são modelos de spins clássicos. Então, ali o momento magnético do ferro é descrito por uma variável clássica mais ou menos 1, tá bom? Esse primeiro termo da energia é uma interação ferromagnética, de origem quântica, né? Mas que diz que basicamente para minimizar a energia, ou para satisfazer essa interação, spins vizinhos numa rede quadrada têm que ficar alinhados, seja todos para baixo, seja todos para cima. Então, essa interação favorece alinhamento de spins vizinhos. O segundo termo, né, é um termo magnético. Então, os spins expostos na rede quadrada interagem com o campo magnético de um spin, né, é basicamente a força que vem da interação magnética de fato, né, que um spin exerce com o outro. Essa interação ela cai com o cubo da distância, que é uma interação dipolar, e ela Então, favorece isso que eu ia te perguntar, é uma interação dipolar, né? É uma interação dipolar, perfeito. Uhum. Então, é uma interação mesmo magnética. Né? Chamam, às vezes, esse termo de campo demagnetizante. Então, é a competição dessas duas interações em diferentes escalas que favorece a formação de padrões. Então, é uma maneira de satisfazer ambas interações. Né? Esse último termo é o termo de Zeeman, que basicamente diz que se tu aplica um campo magnético perpendicular ao filme, os spins tendem a ficar alinhados nesse campo magnético. Muito bem. Se a gente estudar o estado fundamental... Lucas, só para te interromper aí, Claro, tem nessas interações aí, por que você para em dipolar? Você poderia continuar interações de mais altas ordens, não poderia? Quadrupolar, 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 dipolar? Ou isso não se faz? Não se faz porque a gente está falando de um momento magnético só, né? Não sei se esses outros termos eles vêm de uma expansão multipolar, vêm de regiões diferentes, meio macroscópicas. Mas só interação individual, um spin com o outro. Um spin com o outro, é uma interação momento magnético com momento magnético. Tá, valeu. Tá. Então, com campo aplicado, o estado fundamental vai ser o estado fundamental de bolhas. A campo magnético nulo, campo externo nulo, o estado fundamental vai ser um estado de faixas, né, com comprimento de modulação lambda. Bom, esse comprimento de modulação, ele cresce exponencialmente com delta, onde delta é a força relativa entre a interação de troca e a interação dipolar, né? Quando a gente vai fazer simulações de Monte Carlo desse sistema, né, a gente fica um pouco, por causa dos recursos computacionais, né, finitos que a gente tem, a gente fica um pouco restrito nas regiões de deltas pequenos, para poder ver uma quantidade de faixas o suficientemente grandes para
ter uma ideia do comportamento de longas distâncias, né, de larga escala desse sistema. Então, a gente tem esses padrões assim, mais ou menos quadrados, né, dominados pelas anisotropias da rede quadrada, onde os spins estão residindo. Quando a gente vai para os experimentos mais ou menos eles têm a interação de troca é 100 vezes, da ordem de 100 vezes mais forte que a interação magnética. Então, as faixas, elas são compostas por muitos, milhares de movimentos magnéticos. Então, bom, esse modelo microscópico que eu estou descrevendo, ele é muito interessante, tem muitas perguntas interessantes a se responder, né, estudando esse sistema. Mas uma das técnicas que eu sou especialista é conseguir fazer simulações em escalas próximas das experimentais, em escalas mesoscópicas. Então, para falar sobre isso, eu vou falar antes na teoria de campo médio, né, é uma aproximação que a gente pode fazer naquele sistema, em que a gente basicamente faz a aproximação de um spin interagindo com os outros todos através de um campo efetivo. Né? É uma aproximação de campo de spin único, vamos dizer. Então, a gente vai ter φ um limite em que o espaço é contínuo, né? A gente não está mais na rede. O φ vai ser a magnetização local, né? Vai ser um escalar entre menos 1 e 1. E a gente vai ter aqui a energia livre de campo médio para aquele modelo, né? Modelo isinho polar. S é o funcional de entropia, tá? Que é essa expressão, que é esse funcional. E esse termo quadrático, essa função A, ela carrega a informação sobre a interação, as interações espaciais, né? Que é basicamente o laplaciano para a interação de troca, um termo linear em K, né? Você descrever no espaço de momentos para a interação dipolar. Então a gente vê que essa interação, esse espectro de oscilações, justamente, ele tem um mínimo num vetor de onda diferente de zero. Né? Por isso que a gente vê padrões espaciais. E esse mínimo ele é isotrópico, né, no espaço dimensional. Então as faixas podem estar ordenadas em qualquer direção. Muito bem. Então o que a gente faz agora? A gente pega esse modelo, né, esse funcional de energia livre, e assume ele como nossa energia efetiva em escalas mesoscópicas. E antes a gente tinha feito uma aproximação de que desprezava flutuações ou relações, e agora a gente volta a incluir flutuações, mas sobre esse modelo efetivo. Então, para fazer simulações desse modelo efetivo, a gente usa uma simulação de Langevin, ou seja, uma simulação que procura mínimos de energia locais que são frustrados por um ruído térmico, θ, aqui, tá? E que a variância dele é proporcional à temperatura. Bom, essa é uma equação diferencial parcial estocástica. Ela é, nesse caso aqui, ela é mais ou menos rígida, então tem que ter um algoritmo meio esperto para integrar ela numericamente. Mas o espírito de simulação até a maneira das simulações é mais ou menos como eu descrevi no caso da dinâmica molecular. A baixas temperaturas a gente tem faixas, né? A altas temperaturas a gente tem um líquido de faixas. E a gente conseguiu, né, junto com um trabalho que eu fiz junto com o Alejandro Mendonça Couto, que é outro professor do Departamento de Física do Grupo de Microbiologia Estatística, e com o Daniel Stariolo, da Universidade Federal Fluminense, a gente conseguiu observar uma fase termodinâmica de ordem intermediária, né, em temperaturas intermediárias, que por analogia aos cristais líquidos, a gente chama de fase nemática. Ela possui uma ordem orientacional, as faixas domínio magnético possuem uma ordem orientacional, mas não possuem uma ordem posicional bem definida. Ela não é cristalina nesse sentido, mas as faixas estão, em média, numa mesma direção. Bom, num trabalho mais recente, junto com o Alejandro, também, Mendonça Couto, e um colaborador nosso de longa data, que é o Aurélio Dias Mendes, a gente conseguiu escrever o diagrama de fases campo externo por temperatura,
e a gente conseguiu reproduzir um fenômeno observado experimentalmente, que era uma transição inversa. Ou seja, o sistema vai de um líquido, né, sem características espaciais aqui, né, um líquido análogo ao paramanito saturado. Né? Então, tu passa de uma fase líquida para uma fase com alguma ordem cristalina, por assim dizer, para um líquido novamente. Então, à medida que a gente aumenta a temperatura, a gente passa de um líquido para o cristal líquido. Né? Então, a gente conseguiu ver as condições mínimas através das simulações e de uma aproximação rebuscada de campo médio. A gente conseguiu ver que as condições para ver essa transição inversa é ter uma interação dipolar bem fraca, que é o caso do experimento, e a gente tem que ter um funcional de entropia rígido, que significa que o parâmetro de ordem ele tem que ser fortemente limitado. Tá? Então, isso é uma propriedade que talvez outros sistemas que apresentam modulações espaciais precisam obedecer para se observar transições inversas, e também foi o que permitiu essas simulações conseguirem capturar essa tecnologia de transição inversa também. A gente usou o funcional completo da entropia. Bom, eu agradeço a oportunidade, Jorge, espero que tenha contado um pouco sobre, né, essa área de física computacional e física estatística para a nossa comunidade. Estou à disposição de todos. Ô Lucas, você é o supervisor do nosso laboratório de informática aqui no departamento. Isso é uma honra ou isso é um trabalho, um trabalho muito grande para você? Porque o nosso laboratório de informática é uma parte muito importante do processo de ensino e aprendizado dos alunos, né? O que você tem a dizer para nós aí sobre o laboratório? Então, assim, é um trabalho, né? Com certeza é um trabalho. Mas para mim é prazeroso, né? Porque quando eu me formei em física, eu usufruí de laboratórios de informática também, dirigidos aí por professores, né? Eram ambientes onde eu aprendi Linux, que é muito importante. Né? Eu tive vários colegas, por exemplo, que foram trabalhar na indústria, como administradores de Linux. Então, é uma cultura científica, né? Que está assim um pouco. O Linux é um sistema de operacional muito saudável, né? Por ser livre, né? Por a gente poder aprimorar nossas ferramentas científicas nele. Então, é um ambiente científico muito bom, né? E essa cultura Linux eu gosto muito, né? De copyleft, né? Né? Enfim. Então, eu consigo, de uma certa maneira, assim, com os monitores que trabalham no laboratório, eles também aprendem a administrar Linux, né? Tem esse ambiente, assim, criativo, né? Eu acho que eu me sinto, assim, retribuindo uma coisa que eu me beneficiei na minha formação. Né? Ô, Lucas, outra coisa que eu percebi aqui é que vocês, né, na área de mecânica estatística, vocês têm bastante aluno, né? Vocês têm 17 alunos de pós-graduação e um monte de aluno de iniciação científica. Isso também dá um trabalho para o professor, né? Quais são os maiores desafios de orientar tanto aluno assim? Com certeza são muitos desafios, né? Certamente a orientação fica prejudicada, assim, né? Por ter várias linhas de pesquisa e vários alunos, né? Mas a gente tenta cada vez mais, né? A gente está aprendendo a criar uma cultura de grupo também, né? Onde tem interações, assim, colaborações entre alunos também, né? E o professor. E são muitos desafios, assim, mas eu estou aprendendo, né? A gente está aprendendo e eles junto, né? A crescer junto, né? Então, cada vez mais a gente tem alunos interagindo, colaborando, aprendendo a colaborar. É um aprendizado importante, sabe? Né? Ter suas iniciativas também, sabe? Mas sempre boa parte do trabalho que eu tenho, assim,
na minha semana, assim, é dedicado a aulas e orientação. Ô, Lucas, e dá para ver que os frutos desse trabalho são grandes, né? Você tem vários artigos publicados e vários bem recentes aí, né? Na tua apresentação, deu para a gente ver a complexidade dessa área de pesquisa, né? Por exemplo, aqui eu anotei algumas frases aqui, só para, né, lembrar. Dinâmica molecular, banho térmico, limite termodinâmico, modelo de spins clássico, simulações de Monte Carlo. São coisas que talvez, né, para o aluno que agora está vendo a gente não conheça ainda, né, mas que ele vai conseguir ter contato com isso ao longo do curso, né, e todas essa linguagem se torna mais natural ao longo do curso. Agora, Lucas, deixa eu falar um negócio para você. Eu, que sou da área de física atômica e molecular, estou mais para mecânica quântica, essas coisas, eu sempre tive uma certa dificuldade com física estatística, para ser sincero. Agora, o que você falaria para um aluno, por exemplo, que agora começou a estudar física e estatística? Qual que é a tua dica? Bom, enfim, eu acho que a nossa formação em termos de probabilidade, né, em estatística, ela é um pouco fraca. É uma cultura que a gente não tem como sociedade, né? Pensar em probabilidade, etc. Então, às vezes é um pouco contra-intuitivo. Então, essa é uma parte difícil. Então, pegar a natureza probabilística dessa abordagem, dessa ferramenta matemática. Mas é muito bonito, né? Porque a gente vê toda na história, assim, por exemplo, Boltzmann, etc., pensando na irreversibilidade, né? Botar as moléculas de um gás no canto de uma sala, etc., né? A seta do tempo, né? São questões assim muito fundamentais da física, como é que a termodinâmica emerge a partir das leis microscópicas, basicamente. Né? Então, eu me lembro de quando eu fiz mecânica e estatística na graduação, eu fiquei muito maravilhado, assim, né, quando se recuperou a termodinâmica, né, a partir de algumas suposições probabilísticas bem simples. Né? Então, eu diria que é uma área muito rica, né, que na graduação a gente só arranha, né, na pós tem mais disciplinas sobre transições de fase, por exemplo, sistemas interagentes não se vê quase na graduação. Essa disciplina optativa também é muito importante, porque permite um pouco visualizar e medir no computador todas essas coisas que o Boltzmann, Gibbs só imaginava, né, usavam criatividade. A gente consegue ver irreversibilidade, a gente consegue ver transições de fase em sistemas interagentes, né, medir propriedades termodinâmicas. Então, isso dá um insight muito bom. E são técnicas também que são muito usadas na indústria para desenvolvimento de fármacos, né? Tem colegas aí do grupo que trabalham nessa linha. Então, é uma ferramenta, assim, muito presente, dinâmica molecular, por exemplo, para estudar sistemas biológicos, etc. Então, eu espero que essa optativa também dê essa ferramenta formativa. Né? São métodos aí que apareceram junto com os computadores, quase, né? Na década de 50, 60. Então, são métodos bem estabelecidos. Assim, então, acho que os alunos podem se beneficiar muito, né, com essa formação. Ô, Lucas, muito obrigado por você ter disponibilidade para poder fazer esse vídeo com a gente. Acho que ficou bastante claro aqui o trabalho, né? E a gente continua na luta aí, né? E você, aluno, que tá procurando aí o que fazer como curso universitário, quer fazer física, fica atento ao nosso curso de física aqui na universidade. Acompanhe a gente no Twitter, no Instagram e no YouTube. A ideia é colocar mais material lá para vocês. E se tiver alguma pergunta, pode mandar um e-mail para a gente ou para o professor Lucas, que a gente está aí para poder responder e trazer mais alunos para a nossa universidade. Beleza? Professor Lucas, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do nosso programa de apresentação e até a próxima. Tchau, valeu! E agora? Stop share.
Peraí que ficou mudo agora, né? Eu mutei. Eu tô preocupado com o tempo, assim, porque eu realmente queria que o vídeo fosse tipo 15 minutos. Né? Quantos slides você fez? Eu fiz uns 10. 10 slides. Não, então acho que não tá muito longe. Beleza? Bom, e eu tô aqui na minha cozinha, né? Então, na sua cozinha. Você tá aí num lugar com livros, Com que é uma livros. coisa que eu não vejo faz um tempo. Assim, de forma real, né? Só vejo no computador. No fundo falso que eu comprei pra fazer live.